Eu não sei se alguma vez você já leu sobre o leão, mas o leão, quando ele ruge, o seu rugido pode ser ouvido até 8 quilômetros de distância. E quando o leão ele quer marcar o território, ele ruge incansavelmente algumas horas, para que qualquer outro animal que esteja nas redondezas da onde o leão e a sua prole estão, não cheguem, né? E se eu não me engano, e eu não sei se você sabe, mas quem caça não é o leão, né? É a leoa. Mas percebam que a presença do leão, ela é tão forte, né? E o rugido é tão doido, irmãos, que ninguém se arrisca a chegar perto. E eu acredito que nessa noite, se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é Senhor e Salvador sobre a sua vida e que Ele é o leão da tribo de Judá, coisas acontecerão. Porque se Ele ruge, a sua casa está resguardada pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. 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 Será que você pode fechar os seus olhos um pouco? Será que você pode adorar um pouquinho o Senhor? Ah, Espírito Santo, Tu és lindo, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença sobre nós. Obrigado por quem Tu és, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Tu és o médico dos médicos. Tu és o advogado dos advogados. Tu és conselheiro. Tu és Deus forte. Tu és o Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o princípio, Tu és o fim. Por isso nós Te louvamos, Pai, na beleza da Tua santidade. Nós expressamos a nossa gratidão, Senhor, pelo que temos, pelo que somos, pelas nossas famílias, pela nossa saúde, por tudo aquilo que o Senhor nos concede, Pai, não porque somos merecedores, mas porque Tua graça nos basta, Senhor. Porque somos falhos, somos fracos, mas o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então vem, Senhor, vem sobre nós nessa noite. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite. Olha, irmãos, o que Deus fez ontem lá com os jovens foi muito louco. Começamos de leve, os jovens estavam meio dormindo depois que a gente viu um filme. Botamos umas 2 canções de celebração para pular, bater palma e se mexer, se esquentar. E começamos a ir para uma linha de entrega em Jesus. E Deus começou a fazer, Deus começou a fazer. Era um jogado no chão, era outro abraçando o outro. Era um saindo da bateria, era um saindo do baixo, era um saindo do teclado. Era quem estava no teclado indo para a bateria, era quem estava no baixo indo abraçar alguém, era quem estava na bateria indo fazer outra coisa. Eu sei que em questão de tempos e minutos, cada hora que a gente olhava tinha alguém diferente tocando na banda, né? Ou quem estava no teclado ia para a bateria, ou quem estava não sei aonde. Eu sei que até, irmãos, nas minhas limitações de bateria, vi a banda quase paradinha e o negócio pegando. O Vini se jogou para fora, eu me joguei na batera e depois o Felipe veio e detonou com tudo. Para a honra e a glória do nome de Jesus. Glória a Deus pelos filhos que vocês têm, queridos. Glória a Deus pelos investimentos que vocês fazem nos filhos de vocês, pelo apoio que vocês dão aos filhos de vocês. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra lá no livro de Romanos. Nós não combinamos, mas tudo que nós ministramos
pelo Espírito é um máximo, né? Porque estava tudo interligado lá no final de semana. O irmão Peterson chegou e pediu para compartilhar algo. Ontem à noite o Gui pediu para testificar algo e testificou algo que também fazia link com tudo aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. Hoje de manhã eu estava com algo para ministrar para os jovens e o Senhor trouxe para uma outra vertente, a gente ministrou e o Senhor nos visitou. Estávamos em consagração, oramos, cantamos, celebramos a ceia, tomamos o café. Tentamos deixar o sítio tão lindo e maravilhoso como a Anice e o Janes deixaram para nós. E tomara que tenha dado certo, né? E chegamos aqui. E eu queria compartilhar algo que realmente queima no meu coração aqui, que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 5, que diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Diga, temos o Espírito Santo. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Diga, amigos de Deus. Diga, filhos de Deus. E diga assim: o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Então, se um dia nós fomos abordados por alguém vendendo o evangelho de facilidade, irmãos, sinto lhe informar que não existe, né? Evangelho de Deus é renúncia diária que eu e você precisamos conviver com diferentes perspectivas, diferentes irmãos, diferentes ideias, diferentes criações, diferentes verdades, porque enquanto nós não nos embasamos total e completamente pelas verdades da palavra de Deus, todas as outras são subjetivas daquilo que o nosso pai ou a nossa mãe nos ensinaram em algum momento. E cabe a nós criar todo esse modelo de adaptação na nossa vida para que mais do que nunca seja a palavra de Deus e não aquilo que nós simplesmente ouvimos em algum momento da nossa criação, da nossa história de vida. Ah, pastor Tuca, então as famílias, né, os nossos pais erraram? Não estou falando isso. Mas eu vou dar um exemplo muito clássico que de repente, né, agora com 2 filhos pequenos, eu entendo a minha mãe quando eu tinha 10, 12 anos, que a gente voltava de uma voltinha em qualquer lugar da cidade e ela dizia assim: leva lá na lavação o teu sapato, limpa e guarda, né? Enquanto era só eu e a Dani, estava tudo certo, né? Mas agora se você vai lá em casa, o Josh ainda não, mas tem o meu sapato, o da Dani e o do Gael. Então se a gente usar um para ir no parque e outro para ir na igreja, já são 6 pares, né?
Então, agora eu entendo a minha mãe. Mas quando a gente casou, irmãos, esse foi o nosso acordo. Tá tudo certo. Vamos desfrutar do casamento a dois. E limpar o calçado e guardar fica para depois. Né? Mas os tempos mudam e a gente vai reconhecendo algumas coisas que são importantes a gente resgatar. E outras que de repente a gente continua, né, agindo e sabendo que de repente as nossas escolhas enquanto casal é o que vai impactar no nosso relacionamento. E glória a Deus por isso. Porque se a gente está 16 anos juntos, tem dado certo, né, irmãos? Claro que as misericórdias do Senhor se renovam muito mais na vida da Dani todo dia de manhã do que sobre a minha vida. Porque o fardo dela não é fácil, né? Mas vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e Jesus os aliviará, né? Então a Dani se sente amparada pelo Senhor. Quando nós lemos esse texto, irmãos, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, reler e trazer para uma aplicação prática sua, você vai ter uma impressão até que parece que em alguns momentos esse texto é mais ou menos daquele perfil assim, né? Que se você ganha, mas se você perde, você não ganha, porque só ganha quem não perde. Mas a bem da verdade é que a palavra de Deus, ela precisa ser lida em cada frase com muito cuidado. Porque existem coisas minuciosas que o Senhor deseja se revelar para nós através da palavra de Deus. E se você discorrer em toda essa leitura de tudo que nós falamos aqui, talvez a gente passaria algum tempo falando a respeito. Mas eu gostaria de destacar alguns pontos. Eu gosto muito dessa ideia de destacar em pontos, porque eu penso que fica uma coisa muito didática para a gente. E se de repente você depois quiser assistir de volta na sua casa, você tem essa opção, além daqueles irmãos que já estão online nessa hora, né? Então, nós temos sido justificados pela fé, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida em favor de nós. Então Jesus dá a sua vida, Jesus morre, Jesus ressuscita. E parece que isso é uma coisa que se torna tão comum nos nossos ouvidos, que às vezes a gente acaba passando por não dar o devido valor e a devida atenção. Mas ontem ainda quando nós assistíamos esse filme em defesa de Cristo, tinha um estudioso que falava ali que os açoites romanos, eles tinham nas pontas pedaços de metal e de ossos. Então toda vez que Jesus era surrado, o seu couro era dilacerado, né? Então as partes de carne e osso vinham para fora. Então, se você assistir o filme, você vai ver. E eu acho muito legal isso, né? De eles trazerem esse contexto para um filme. Não acho legal Jesus apanhar, né? Acho que ninguém acha. Mas eu me alegro por aquilo que um dia o nosso Mestre Jesus fez pela minha e pela sua vida, enquanto nós não éramos merecedores. E a nossa tendência é a gente integralizar o sacrifício de Jesus na nossa rotina, né? Então, a gente tem uma rotina pré-estabelecida de acordar, de fazer as coisas, de voltar para casa, tomar um banho, descansar. E às vezes a gente acha que 10 minutos, 15 minutos, um momento de culto, de palavra, de oração e de lembrar que Jesus fez algo é o suficiente. Mas ontem eu falei para os jovens, a gente pôde presenciar aqui o que é a gente não se preocupar com o tempo. E às vezes é preciso a gente ter essa regra, mas em outros momentos não. E a gente poder realmente refletir a respeito desse sacrifício vivo pela minha e pela sua vida, irmãos. Pela liberdade que nós temos no país que nós estamos, de estar reunidos enquanto filhos de Deus e ter alguém que ministra ao nosso coração. E eu separei aqui esses pontos para a gente compartilhar. Então lá no verso 3, ele diz: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Quem aqui se alegra com a sua desgraça? Quem se alegra com o seu sofrimento, irmãos? Quem se alegra com as suas lutas? Olha. Nessa hora a gente percebe que o evangelho que muitas vezes nos é anunciado, né? É o evangelho
do vem como estás que eu vou te dar tudo. Mas é o contrário. Vem para ficar pelado. Porque evangelho, palavra de Deus é renúncia. Você cada vez perde mais para que o Senhor viva mais em você e te dê aquilo que Ele acha que é necessário para você. Então, olha a inquietação que já começa no nosso coração. Porque hoje, a gente já tem uma percepção que a gente não se alegra com as nossas batalhas, né? E eu falo por mim, minha batalha principal hoje é no corpo, né? Eu consigo trabalhar e eu converso às vezes com a Dani a respeito disso. Eu tenho um sério problema de ansiedade e o meu sistema nervoso ele ataca na pele. Então eu tô com a minha nuca aqui, ó, a minha cabeça cheio de feridas. E se eu fosse falar para você assim, não me importo com isso. Eu me importo, mas talvez não o suficiente para mudar minha alimentação, né, como deveria. Tomar todos os cuidados, reconhecendo que o corpo em que eu vivo é templo do Espírito Santo, né? E que às vezes a gente olha para um viciado numa cocaína, num crack, e a gente olha com um certo olhar de julgo, muito maior do que de amor, mas a gente se esquece que o cara que bebe Coca-Cola todo dia é um baita de um viciado. O cara que se apropria de algo no seu alimento diariamente, sem ter um autocontrole, né? Preciso comer chocolate todo dia, viciado. Uma pessoa, se eu não como chocolate eu fico ruim, me dá um negócio, me dá um calor, me dá isso, né? Quem nunca falou isso, né? Agora eu nunca vi, meu Deus, se eu não como uma couve, se eu não como um chuchu me dá um ruim, né? Né, Paulo? Tu tem cara que come chuchu todo dia, Paulo. Né? Já perceberam, irmãos? Meu Deus, se eu não como uma banana, eu fico mal, né? Uma maçã, não é assim, né? Ninguém tem vontade de comer a mesma fruta todo dia. Ninguém tem vontade de comer um milho cozido todo dia, até porque se a gente for pensar no trabalho para fazer o milho cozido, a gente já desiste antes, né? Agora, olha aqui, irmãos, olha aqui. 4 queijos. Frango com catupiry, com borda de cheddar. Ah, olha aí. Prestígio. Chocolate com morango. Olha aqui onde é que está a borda. Tá vendo, queridos? Já botei água na boca, né? Agora convido o pastor para ir junto, né? Mas sabe, irmãos, é uma questão de perspectiva, mas isso é fato pra gente, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque tem coisas que a gente busca com as nossas próprias mãos. Por exemplo, a gente pode falar sobre alimentação, a gente pode falar sobre saúde física, né? A gente pode falar sobre saúde mental. Uma pessoa que ela é sedentária desde pequeno, desde moleque, desde moleca, não faz nada de atividade física, a probabilidade é muito maior de, na meia idade para cima, começar a aparecer tudo que termina com it, né? Bursite, tendinite, bronquite, sinusite, né? Artrite, e por aí vai. Mas existe um pré antes disso acontecer. E se a gente não se atentar a isso, irmãos, o engraçado é que a gente curte, né? De quando começa a aparecer as coisas, aquela alegria que a gente tinha em fazer as mesmas coisas, a mesma rotina, ela se vai embora e a gente começa, meu Deus, olha, mas isso, é meu rim, é meu braço, minha perna, isso e aquilo, sabe? Então vai depender da sua debilidade, pode ser física ou alimentar. E daí, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente começa a viver uma vida de sofrimento e a gente esquece de olhar para aquilo que Jesus desde sempre já tinha para nós. E a gente se conforma com o sofrimento. A gente se conforma com as lutas. A gente se conforma. E de repente a gente não muda. E sabe o que Deus deseja fazer nas nossas vidas em algum momento? O que o Peterson
fez comigo quando eu cheguei aqui. Eu botei o pé na igreja e eu nem me ambientei. Ele já disse assim: vem aqui, preciso falar contigo, te mostrar uma coisa. Eu disse: calma aí, irmão, só deixa eu... Daí eu já cheguei, falei um pouquinho com o Tchê, fui botar um negócio ali. Ele disse: vem cá, vem cá, vem cá. Ele me levou lá no carro, ele me mostrou um cultuno que eu falei para ele, lá no acampa, que eu queria ter um cultuno um tempo atrás e tal. E daí ele tinha dando sopa lá na casa dele, ele foi ali no carro, pegou e disse: aqui ó, prova aí, se servir é teu. Agora, você já pensou para parar se fosse Deus falando comigo com a sua vida? Já parou para pensar? Deus te chama lá de cima: Ever, acorda aí, fofinho, tem algo para ti. Oh Senhor, mas está frio. Oh Deus maravilhoso, me chama mais tarde. Ou deixa eu botar no soneca, né? Senhor, daqui a 15 minutos eu vou acordar. Vou dormir mais 10 minutos. Felipe disse que dormiu até as 3 e disse assim: vou ficar mais 10 minutinhos na cama. Ele olhou 10 para as 4. Daí 4h30 tinha que estar aqui, né, Felipe? Sabe, irmãos? E isso aí é indiretamente dormir no ponto. E se a gente não se ater à voz de Deus para nós nos acostumaremos com uma vida de sofrimento e não celebraremos mais quem é Jesus na nossa vida. Ah, pastor, o senhor gosta de viver na luta? Irmãos, claro que não, né? Claro que não. Ou claro que sim? Claro que sim. Depende da perspectiva. Porque se eu acreditar que eu preciso ser moldado pelo Senhor dia após dia, eu preciso dar glória a Deus e me alegrar com as lutas. Agora, se eu quero viver uma vida e uma caminhada de fé, daquilo que eu era aos 21 anos quando eu casei, até os 90 ou 105 anos que eu estiver vivendo, obrigado, né? Eu vou virar um pé de banana? Vou passar o resto dos 60 anos, 70, 80 anos fazendo a mesma coisa? É igual o Chaplin nos tempos modernos, né? Quem gostaria aqui, né, de viver a vida inteira trabalhando quando você começou no seu primeiro emprego? Estava conversando com a Lelê semana passada. Meu primeiro emprego foi na banda municipal. E o meu segundo emprego foi numa empresa de catalogação de livros eletrônicos, que sem eu ter nenhum interesse na pastora Daiane, nós trabalhamos juntos, naquela época já, né? E eu trabalhei numa empresa, numa corretora de seguros pequena, mas que a primeira coisa que eu me lembro até hoje, 2 coisas o dono da corretora disse para mim: tu queres virar um especialista, conhecer sobre seguro? Tá aqui, ó. Ele pegou uma pilha assim, livrinhos assim, de condições gerais, vai ler manual dos produtos. Primeira coisa. E a segunda coisa, ele disse assim para mim: quer aprender a organizar as coisas? Vai fazer arquivo, vai arrumar as pastas suspensas do arquivo. Pensa no capricho, irmãos, que ficou aquele negócio. Pensa no conhecimento que eu obtive ouvindo aquele conselho e indo atrás das leituras. Deus me levou para uma das maiores corretoras de seguro de Blumenau, naquela época. Me formei em música porque eu sempre disse que eu queria servir a igreja, eu sempre queria servir a Jesus através da música. Deus me levou em lugares para trabalhar que, se eu te falar, você não acredita, porque um músico trabalhando dentro de um banco, um músico trabalhando dentro de uma corretora de seguros, isso não existe. Você se forma para trabalhar numa área. Mas eu sempre disse para o Senhor: eu sei que Tu és o meu sustento, mas aonde o Senhor me levar, amém por isso, e eu quero continuar servindo a igreja. Então a igreja sempre foi prioridade para mim. Tive que abrir mão de negócios, de viajar, botar o carro na estrada, ir na segunda e voltar na quinta, porque a minha prioridade sempre foi a minha família, e na época era só a Dani, mas sempre foi a Dani, e a igreja em Jesus. E se eu não acreditar
que foi o Senhor que me moveu para tudo isso, aonde é que eu vou parar? Agora, se eu não tenho uma percepção de que eu preciso crescer, eu preciso evoluir, enquanto cristão, eu vou ficar estagnado em tudo, e não vou me mover para nada mais. Então, para quem tem um talento com crianças, é muito fácil você ser, durante todo esse espaço de tempo, professor de criança. Agora vai trabalhar com adolescente, vai trabalhar com adulto, vai trabalhar com idoso, vai fazer outra coisa, vai mudar a sua rotina. Ah, pastor, mas é difícil? Claro que é difícil. Você acessar áreas do seu cérebro em que você não tem o hábito de fazer, é muito difícil. Mas nós nunca podemos nos subestimar, irmãos. E por que na igreja a gente se contenta muitas das vezes em estar num culto e receber algo? Por que não há uma inquietação em nós, em buscarmos a Jesus amanhã melhor do que hoje e melhor do que ontem? Você percebe que, se você começa a reparar, você sabe certinho qual vai ser o seu tempo dentro de uma igreja, porque a gente tem uma noção de que com 30, 40, 50 anos eu vou dar meu fôlego e vou ajudar. Lá com 50, com 60, não, eu já estou um pouco mais tranquilo e tal, e de repente você fica ali na cadeira esperando Jesus voltar ou as coisas acontecerem, e você não se move mais porque você acha que não tem mais nada para acontecer. Mas eu quero dizer para você, irmão, enquanto você está aqui, você tem algo para fazer, algo para dar, algo para oferecer e ministrar sobre a vida de alguém. E aqui eu posso trazer uma referência, posso falar da minha sogra que cuida do bazar aqui, posso falar do meu pai e da minha mãe que cuidam da escola de música. Não precisariam estar aqui, mas estão aqui quase que diariamente, a sogra está aqui diariamente, e olha que eu nem combinei com ela para falar isso, né? Mas poderia estar em casa, tranquilo, passeando, viajando, mas está aí, assumiu uma responsabilidade, um compromisso. E eu vou dizer para você, irmãos, olha que coisa linda o que Deus faz. Semana passada veio uma família no bazar, sábado de manhã nós estávamos arrumando o encontro caipira. Essa família que estava ali, minha sogra trouxe uma menina aqui, conversei com ela, a Cristina. Disse: querida, vem aqui à noite, vamos ter um encontro caipira, traz aí os seus amigos, vamos participar juntos, vamos fazer algo. Ela disse: eu vou vir. Eu disse: anota o meu WhatsApp aí. Era 2 horas da tarde, essa menina me mandou um WhatsApp: pastor, posso ir? Pode, se quiser trazer alguém, traz. Quando chegar aqui, disse que é minha convidada, que tinha ingresso, né? Ela veio com outras 2 meninas, irmãos, chegaram aqui, ministramos a palavra, comeram, brincaram, e Deus fez. Agora já pensou se a minha sogra tivesse dito: não vou mais fazer nada, estou com 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, vou ficar em casa sentado e está tudo certo. E o negócio é que se a gente não cuidar, o nosso foco depois dos 50 é só doença, né? Não é? A gente parece que adota a postura do coitado, né? Tadinho. Oh, meu Deus. Não, irmãos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós fomos gerados e criados pelo Senhor com o que tinha de melhor nessa face da terra. O sopro divino que veio sobre a minha e a sua vida foi o que Deus tinha de melhor para mim e para você. Olha aí. Eu anotei aqui: por que te afliges, ó minha alma? Por quê? E sabe qual é a parada, irmãos? Está na luta, glória a Deus, se alegra, celebra, oferta, se dedica para fazer algumas coisas. Está na bonança, faça mais do que você fez na luta. Deus nos move de lutas e vitórias, e a gente continua sempre fazendo a mesma coisa. Você já reparou? E se a palavra de Deus é para aperfeiçoamento meu e seu, nós temos que entender que o aperfeiçoamento é uma evolução de algo que nós começamos a fazer, estamos em busca da perfeição, para encontrarmos juntos a plenitude da estatura de Cristo. Então, se você está passando alguma luta, seja ela em qualquer sentido, emocional, física, enfermidade, financeira,
Você vem e oferta: Senhor, eu tenho fé que isso vai mudar. E Deus vem e faz, e a fé acontece, Deus opera. Você celebra a vitória, testemunha. Vem a próxima luta e você continua dando a mesma coisa. Você continua ofertando a mesma coisa. Você continua abrindo mão de os seus mesmos 10, 15 minutos da palavra. Você se dedica o mesmo tempo de 1 hora na semana para estar na igreja fazendo algo. Então percebam que o Senhor de repente está lá em cima puxando a corda. Vem, filho, vamos
Gostou do vídeo? Deixe seu comentário, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ser notificado quando saírem novos vídeos. Obrigado por assistir!